Bom, boa tarde. Nós agora rumamos para a conclusão dos trabalhos da 9ª jornada de pesquisa e extensão. Ontem e hoje tivemos diversas visões que abordaram o tema proposto para o evento, o espaço da democracia. E para a conferência de encerramento, temos a satisfação de receber o professor Andrei Rosenthal Schlee. O professor Andrei é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. É professor titular da Universidade de Brasília, tem experiência na área de arquitetura, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos temas Preservação do Patrimônio Cultural, Arquitetura Brasileira, Arquitetura do Rio Grande do Sul e Arquitetura e Urbanismo de Brasília. Dedica-se também à melhoria do ensino da arquitetura e urbanismo, foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB entre 2004 e 2011 e atualmente é diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN, membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico do IBRAM e bolsista de Produtividade em Pesquisa 2. O professor Andrei irá nos apresentar a palestra intitulada As Praças do Poder. Professor Andrei. Fica aqui. Vou pegar minha cola, então. Isso aqui eu vou botar aqui. Não, deixa a minha palestra. Está aqui no meu bolso. Muita informação aqui para mim, né? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer poder, de alguma forma, conhecer, na verdade é isso, conhecer um pouco das atividades do programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados. Quando os dois aqui me convidaram, eu aceitei imediatamente porque, sei lá quanto tempo, mas acho que nos últimos 10 anos, acompanho muito de perto o trabalho que o departamento técnico aqui vem desenvolvendo da Câmara dos Deputados do ponto de vista de cuidado com a casa, ou parte da casa, né, parte do palácio. E isso sempre me surpreendeu e me fez reconhecer aqui na Câmara dos Deputados a qualidade dos servidores, ou seja, o quanto que a gente não reconhece, em geral, a qualidade dos servidores que atuam no Parlamento Brasileiro e, em geral, que atuam na esplanada. E aí, em função do convite aceito na hora, comecei a pensar o que eu podia trabalhar a partir do título, Espaço da Democracia, e como me dirigir a vocês, que eu sei que tem uma formação distinta, né? Não estou falando, como a gente costuma falar sempre, para arquitetos, e não só para arquitetos, mas os arquitetos mais chatos que tem, que são aqueles que estão na pós-graduação e que estão se especializando, e, sabe, tem um conhecimento e uma leitura que necessariamente não é o conhecimento e a leitura de todos os profissionais que estão atuando. Mas, nesse sentido, o que eu fiz? O que eu estou trazendo para vocês, e eu peço que vocês me avisem quando faltar meia hora, porque eu tenho que fazer duas coisas aqui importantes. Quando faltar meia hora, então, eu fico mais solto aqui na questão. O que eu imaginei, e estou chamando de Praças do Poder, diz respeito a duas praças de Brasília, uma que todos nós convivemos, conhecemos, que é a Praça dos Três Poderes, e a outra é que a gente, em geral, nem considera como praça, que é a Praça Maior da UNB, né? E que eu escolhi exatamente para poder, a partir daí, fazer alguma reflexão conjunta, sobretudo nos debates, o que é, de fato, o papel de uma praça, o que é uma praça
numa capital, uma praça dos três poderes, ou, no caso da Universidade de Brasília, o que era a concepção de uma praça da universidade, uma porta, né, do saber, sendo sempre lembrando que a UNB foi pensada muito como uma espécie do coração cultural da capital, né, sobretudo nos primeiros anos da sua implantação e concepção, ainda com Darcy, Oscar, Lúcio olhando um pouco de longe, mas, de qualquer forma, os mesmos autores desenhando, pensando duas praças que, embora uma, repito, concreta, existe, ela, na minha opinião, deixa a desejar. Ou, no momento atual do país, ela passa por uma crise total, ou seja, se há um lugar que incomoda hoje em Brasília, é a existência de uma praça dos três poderes, em que, concebida de uma maneira, com os três poderes em harmonia, e com o povo, né, nos croquis dos Kahneman, o povo ali ocupando e dialogando com o presidente da República. O que a gente tem hoje é exatamente o contrário. É uma praça, toda ela, né, ou cada edifício cercado, né, com o presidente escondido, com o povo ausente. Então, tem que ter algum problema, ou pelo menos alguma reflexão a partir daí. E a outra, que sequer existiu, porque a própria universidade entra em crise já em 64, e dessa crise ela não sairá mais, e de maneira que ela não concretiza no espaço aquilo que foi imaginado, né, da relação entre seus principais prédios, reitoria, biblioteca e o próprio Instituto Central de Ciências, mas que não existe. Existe um jardim, talvez um belo jardim, mas não é uma praça. Então, a ideia é essa. O que eu quero fazer, e a mensagem é um pouco... eu faço uma leitura no começo, a minha leitura é baseada aqui nos slides, para que vocês olhem os slides e pelo menos fiquem no inconsciente o que eu estou falando, mas logo em seguida, a gente, quando passar para a UNB, eu me liberto aqui do texto, porque aí é muito texto. Então, a ideia é um pouco essa. As praças que eu quero discutir com vocês são essas, né? E as personagens que eu vou estar repetindo o tempo todo são basicamente duas. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, autores dessa cidade, autores da praça, autores da UNB, que pensaram a UNB espacialmente, e que são importantes figuras, independente de serem arquitetos e urbanistas. São pessoas-chave para que a gente entenda o que foi, pelo menos, esse país das décadas 50, 60, e o quanto que o sonho desses dois profissionais foi se perdendo até chegar no que nós somos hoje. Essa leitura que eu vou fazer é de um texto é um artigo meu antigo, que eu recuperei para cá, introduzindo coisas novas, slides novos, mas que eu acho que, repito, ele só tem sentido se lido, tá? Então, maquis. Assim Lúcio Costa se definiu, um simples maquis do urbanismo. O maquis, palavra como ele, de origem francesa, não incorporada à língua portuguesa. Maquisá, vocábulo empregado para definir aquele que, durante a Segunda Guerra Mundial, clandestinamente participou do maquis, ou seja, participou da luta contra a ocupação alemã na França. Guerrilheiro. A expressão maquisá vem de maquis, matagal, vegetação arbustiva, densa, onde se refugiavam os fugitivos da justiça córcega. Por extensão, também foram chamados de maquis os grupos de resistência a diferentes regimes totalitários, como do franquismo na Espanha. Modesto, escrevendo na primeira pessoa do singular, Lúcio Costa abriu seu famoso relatório do Plano Piloto de Brasília, desculpando-se pela apresentação sumária do partido desenvolvido para a nova capital. Elaborou uma solução possível e, como um maquis, venceu o concurso.
um maquisá do urbanismo que não pretendia desenvolver a ideia apenas sugerida, senão participar na condição de apenas um mero consultor. Resistente. Assim, Lúcio Costa, em documento de 10 de março de 57, mostrou-se a comissão julgadora do concurso nacional do plano piloto da nova capital. Exatos 3 anos antes, havia perdido tragicamente sua esposa, e desde então vivia numa espécie de doloroso e solitário refúgio. No período, projetara apenas 2 edifícios, um banco, o Banco Aliança, e a sede do Jockey Club do Brasil, ambos do Rio de Janeiro. Em 56, juntamente com Christian Dior, foram homenageados em Nova York. Na viagem de retorno, 12 dias embarcados em um navio, produziu os primeiros esboços de Brasília. Percebendo-se isolado e sozinho, inventou a capital como num gesto individual de resistência. Como um maquisá do urbanismo, Lúcio Costa imaginou uma capital distinta de todas as outras cidades. Até então, sua experiência profissional prioritariamente concentrara-se na produção de edifícios isolados. No entanto, para ele, a boa arquitetura é capaz de qualificar espaços urbanos, e boa arquitetura tem caráter apropriado e composição correta. Sua trajetória profissional atesta tal afirmação, e o Ministério da Educação e Saúde Pública, no Rio de Janeiro, é o paradigma. Até Brasília, Lúcio Costa apenas enfrentara 2 projetos de conotações tipicamente urbanas. A realizada para o concurso da Vila Operária de Monlevade, em Minas Gerais, de 34, e a cidade universitária do Rio de Janeiro, de 36, ambos projetos não foram executados. A leitura atenta dos respectivos memoriais permite compreender o pensamento urbanístico de Lúcio Costa, sem fazer valer o critério da caracterização programática de qualidade do espaço projetado e nunca determinadas circunstâncias políticas sociais e num contexto histórico preciso, tentou resolver a contradição fundamental. O que ele chamava de contradição fundamental? Sobretudo, os desejos dos indivíduos versus do individual versus os desejos da sociedade. E a gente percebe que muitos dos projetos do Lúcio, não são tantos, mas acho que a maioria deles, isso é facilmente percebido, ele sempre apresenta algo mais do que a solução solicitada pelo empreendedor, por aquele que está pagando o projeto. Então, essa é uma característica bastante interessante dos projetos do Lúcio. E ela pode ser exemplificada ou foi posta em prática quando o Lúcio projeta esse conjunto, o Parque Guinle, no Rio de Janeiro, em que ele não só respeita, depois a gente vai ver isso aqui em detalhe, respeita uma pré-existência de um palácio eclético e de um jardim pitoresco, mas ele lança quase que a base, né, o gem das nossas superquadras no chamado Parque Guinle. Dos 6 prédios construídos, apenas esses 3 primeiros, de fato, foram executados. Antes de inventar a capital, Lúcio entrar em contato com aquilo que Sylvia Fischer chama de paradigmas de Brasília ou paradigmas da nova capital, ou seja, parte do conhecimento urbanístico acumulado vigente no segundo pós-guerra. Tal contato ocorreu de forma direta por meio da convivência de urbanistas como o próprio Lúcio Costa, como o próprio Le Corbusier, que está aí na foto, ou através de leituras de documentação e de revistas que circulavam já naquele momento pelo Brasil. Entre elas, interessa uma, que é a chamada Revista da Diretoria de Engenharia do Distrito Federal, que acho que vocês estão levantando, né? Estão reproduzindo. Essa revista ela é de grande importância, coordenada por uma urbanista fundamental, Carmen Portillo, no Rio de Janeiro. Estou falando do Distrito Federal ainda, no Rio de Janeiro. Essa revista ela também é importante porque alguns dos principais textos e projetos desse momento estão publicados e
eu acho que ela merece, de fato, um aprofundamento, quando a gente percebe o que ela também estava divulgando. Estou com 4 exemplos aqui. Uma questão que é ilustrada no primeiro desenho, de como que a relação entre densidade de uma cidade e qualidade urbana naquele momento, isto muito também associado com uma preocupação pós-guerra, ou seja, uma das matérias da revista traz uma discussão interessante, que os edifícios, quanto mais isolados, ou seja, os blocos isolados, como nós conhecemos nas superquadras, eles são muito mais interessantes para situações de bombardeio. Ou seja, uma bomba caindo numa malha com essa densidade certamente vai conduzir à morte de muito mais pessoas do que numa situação como essa. Então, esse tipo de discussão está presente na revista. Outra coisa que está discutida na revista é a ideia de abandonar os tradicionais nomes de rua André Rosenthal Chile, ela pode ser substituída por SR, né, setor de residencial, e aí, então, eles têm algumas matérias discutindo como assumir uma lógica espacial no endereçamento. Novamente, a gente vai encontrar isso em Brasília. O rodoviarismo, né, isso aqui não é Brasília, né, mas é um dos exemplos que está citado lá. E, finalmente, os projetos da própria Diretoria de Engenharia do Distrito Federal para a habitação. Então, se a gente começa a perceber o universo em que o Lúcio Costa estava envolvido na década de 50, e o Lúcio Costa, e aí eu posso dizer, os arquitetos, pelo menos os cariocas, certamente também alguns paulistas, mas os cariocas todos, é um universo de grande nivelamento de informações, seja pela presença em palestras ou em várias oportunidades de urbanistas importantes, como Alfredo Agache e o Le Corbusier, que eu mostrei, ou pela difusão desses paradigmas, como chama a Silvia Fischer. Se a gente for analisar no detalhe os projetos que o Lúcio Costa, projetos de cidade anteriores à Brasília do Lúcio Costa, a gente não vai achar Brasília aí, ou vai ter que ser muito criativo para achar Brasília aí, mas a gente vai perceber que ele sempre vai trabalhar com uma relação entre aqueles edifícios principais e o contraste que eles estabelecem com a natureza, tá? Seja a natureza no seu sentido mais natural, seja a natureza domesticada, jardins e assim por diante. E, para Monlevade, o que ele faz? Ele cria uma espécie de pracinha do interior, tá? Que é marcada pela presença, né, de um espelho d'água, eu imagino que isso aqui são Vitórias Régias, ou coisa parecida, mas que essa pracinha está delimitada no ponto mais alto pela presença de uma igreja, de um clube, de uma escola, ou seja, de equipamentos urbanos fundamentais para a vida de uma cidade. Lá atrás, isoladamente, de forma geminada, 2 a 2, as residências. Isso, então, aparece claramente nos diferentes desenhos, isso eu estou tirando também da revista do Distrito Federal. Ou em outras situações, em que a gente tem, numa malha muito densa de construções, como a malha tradicional do Rio de Janeiro, ou seja, as quadras inteiras do Rio de Janeiro construídas, e o projeto do atual Palácio Capanema, neste momento, Ministério da Educação e Saúde Pública, é a possibilidade dele criar, no tecido urbano do Rio de Janeiro, uma espécie de oásis, né? Um lugar com sombra, com vegetação, com palmeiras, e isso potencializado pelo paisagismo do Roberto Burle Marx. A gente vê na planta como que se dá a implantação e como atuam as manchas de vegetação propostas por Le Corbusier, por Roberto Burle Marx, e o conjunto do edifício, né, esse T aqui é o edifício, de pilotis, ou seja, a presença e a possibilidade de que cada um construa o seu caminho no andar terra,
Ou seja, essa ideia que está presente lá, ela vem também para Brasília. Outro projeto não construído, que é o da cidade universitária do Rio de Janeiro, lá exatamente na Quinta da Boa Vista, onde está o Museu Nacional incendiado hoje. Então, uma proposta desenvolvida por uma equipe, coordenada pelo Lúcio, que começa com uma praça maior, grande avenida que leva até o hospital universitário. A empena do hospital universitário funciona como ponto focal dessa grande perspectiva. Tudo isso a gente conhece sem estar construído. Basta a gente andar pela esplanada dos ministérios, que a gente vai ter nas empenas do Congresso esses elementos marcantes, ou, no outro sentido, o próprio elemento vertical da torre de televisão. As perspectivas, a entrada, a porta, isso é aquela praça que eu chamei a atenção, a porta da universidade, e lá no fundo da perspectiva, a empena do hospital. Primeira vez que sugerido a utilização de renques de palmeiras imperiais, isso vem para Brasília, está aqui no lado de vocês, na frente de vocês, né, na Câmara dos Deputados, chamado Espaço Le Corbusier, hoje aqui da Câmara. Ou uma outra maneira de configurar espaço, que é quando em 1937 ele vai a São Miguel das Missões jesuíticas guaranias, Rio Grande do Sul, as ruínas da antiga catedral jesuítica, e ele, a partir da associação entre um pequeno museu, pequeno abrigo, e uma casa de zelador fechada, com muros, e juntamente com um trabalho de Paulo Tetim Barreto e de outros arquitetos já do IFAM, então há uma possibilidade de construção de um edifício que a gente chama de medianeira, né? Ou seja, o edifício, ele, com o seu formato, ele delimita ou ele nos dá a real dimensão do que era a praça jesuítica, mesmo na ausência de todas as casas dos índios aqui do lado. Então, vejam, ele está sempre projetando o particular e está resolvendo problemas do coletivo, ou pensando problemas do coletivo. Isso se dá também no pavilhão brasileiro em Nova York, exposição de 19. Para entender melhor aqui, vocês têm que imaginar aqui onde eu estou passando o mouse, um grande muro do pavilhão vizinho, que era um pavilhão francês, e ele então projeta um edifício em L, aproveitando a empena cega que estava aqui. Ora, empena cega, volume cego, volume em L, cria um U, e esse U aí, então, recebe um jardim tropical, um jardim que na exposição é muito elogiado, muito trabalhado. O pavilhão é um sucesso, um dos mais visitados da exposição. Era possível se acessar o jardim por baixo, pilotis novamente, rampa, e a gente começa a repetir os elementos. Faltam 2 projetos para a gente chegar em Brasília. O Parque São Clemente, em Nova Friburgo, a família Guinle compra uma grande área e faz um loteamento de casas residenciais em Nova Friburgo, e aí encomenda ao Lúcio um pequeno hotel para que os visitantes que saíssem do Rio de Janeiro para conhecer o condomínio, o loteamento, ficassem um final de semana lá hospedados. E ele faz essa arquitetura moderna com madeira, com pedra, mas o que eu quero chamar a atenção é isso, a maneira como ele vira o conjunto de varandas para o jardim preservado, né? Jardim de Glasiou, jardim de um paisagista fundamental na história do paisagismo e do jardim pitoresco no Brasil. E, finalmente, o exemplo que eu já chamei a atenção do Parque Guinle, ele constrói o primeiro edifício paralelo à rua que está passando aqui, a gente entra no portão da antiga residência e ele constrói ou projeta os outros 5, mas só se edificam 2, de maneira que todos os edifícios possam olhar para o parque, desfrutar do grande parque e ainda acomoda os edifícios no caimento da gleba do terreno, usando pilotis que vão crescendo. Ou seja, há uma maneira sempre bastante interessante de fazer referência e trabalhar com a natureza, sempre
contrapondo a algo que, por ser natural, é muito recortado, né, é muito sem regra, a princípio sem regra, e aí ele contrapõe isso com elementos bastante contidos, bastante controlados, frutos do seu próprio desenho, seja São Miguel das Missões ou aqui. Finalmente, então, tem um conjunto de... Não vou entrar aqui em detalhes, que essa eu acho que é a parte fácil, né? Ou seja, 57, o concurso, ele vence o concurso, tem uma série de questões aí relacionadas, mas o importante é a maneira de conceber uma capital, uma cidade absolutamente diferente, em que os elementos são facilmente identificados, e esses elementos, a asa, o avião, seja lá o nome que a gente for dar para todos eles, sempre em contraste, ou seja, o quanto que é regular todo esse desenho, em contraste com essa natureza agora diferente da do Rio de Janeiro, mas que ele vai, nos diferentes textos, chamar atenção em função do que ele chama de agreste naquele momento. Quando ele desenvolve, quando ele escreve o relatório, ele, basicamente, nesse texto, ele diz tudo, né? Tanto que, para quem estuda, para quem é responsável pela preservação de Brasília, o relatório ainda hoje é um documento fundamental, ou seja, é um grande poder de síntese em que o Lúcio vai explicando como é que concebeu a cidade e qual é o desenho ou o caráter que ele quer dar para cada um daqueles elementos. Tudo isso é para chegar na praça. Tá? Então, desde a questão, né, a cidade que nasce do cruzamento dos dois eixos e como que isso vai se concretizando, ou seja, como que do desenho passa para a realidade e como que a gente vai percebendo que tem um poder mágico, né? Até para imagina se ele escrevesse mal, se ele falasse mal, né? O que teria virado essa cidade? Então, essas coisas que são absolutamente simbólicas e que estão no texto, mas elas estão hoje, de alguma forma, condicionando, não sei se foi isso, se o Holanda trocou nisso, o quanto que os espaços condicionam a nossa vida, ele gosta muito, trabalhou com isso, estão aqui condicionando o nosso dia a dia, né, o nosso tempo de deslocamento, a gente tem que fazer esses cálculos, né, olha, eu tenho que chegar lá do IFAM, no final da Asa Sul, quase lá no cemitério, até aqui, esse horário, por onde eu venho, então a gente começa a fazer esses cálculos, e essa evolução no sentido de que o quanto, na verdade, os desenhos vão se tornar realidade, e alguma coisa diferente, o quanto que os desenhos não se tornaram realidade, mas a gente costuma fazer como se fossem realidade. O caso da praça, eu acho que é um. Isso está acompanhado de um conjunto de desenhos, esses são todos os desenhos que estão associados àqueles às páginas que eu mostrei do relatório, e eles são bastante esclarecedores a respeito de como que o Lúcio pensa, por exemplo, a Praça dos Três Poderes, que está aqui. Ela vai tomar, de fato, corpo no item 9 do plano, e aí eu vou dar uma lidinha aqui do item, porque me interessa para depois comentar. Destaque-se no conjunto dos edifícios destinados aos poderes fundamentais que, sendo em número de 13 autônomos, encontraram no triângulo equilátero, vinculado à arquitetura mais remota da antiguidade, a forma elementar apropriada para contê-los. Criou-se, então, um terrapleno triangular com arrimo de pedra à vista, sob elevado na campina circunvizinha. Aí ele descreve o resto, mas o que eu quero pegar é isso. Tá? Então, sempre essa ideia de que a praça ela termina aqui, no arrimo, que é vizinho à campina circunvizinha, que hoje é o Bosque dos Constituintes. Tá? Essa avenida é aquela que leva lá para o Alvorada, que ele vai chamar de Avenida Presidencial, os Três Poderes, na perspectiva já estão aqui as Palmeiras Imperiais, o Espaço Le Corbusier, uma torre do Congresso nesse momento, e um único elemento.
Esses são os desenhos que ele começa a desenvolver já no navio, voltando de Nova York, naquele tempo em que ele pensa Brasília, e aqui a gente começa a ver, então, nascer a cidade e a praça, estão juntas, tá? Num primeiro momento, a gente tem o triângulo, e aqui com essas bolinhas, os três poderes, depois ele inverte o desenho, o avião fica um teco-teco, né? Um asa delta, um negócio mais robusto, que corresponde, na verdade, não ao eixo, mas à área que vai ser destinada para habitação. Já dá para perceber os ministérios, a esplanada, e o triângulo que aqui só tangencial. Então, a gente vai decompondo, vai percebendo que nesse conjunto de desenhos, de riscos do Lúcio, vejam, no envelope, está ali ó, a perspectivinha, nesses conjuntos, então, pouco a pouco, a cidade vai ganhando corpo, né? Saindo da cabeça do urbanista e passando a influenciar o nosso dia a dia. E aqui só para a gente perceber o quanto que, geometricamente, essa cidade, esse conjunto, ele é expressivo. Eu estou fazendo essa relação em cima dos desenhos. Isso tudo mudou depois que o Congresso Nacional, que o Oscar Niemeyer projetou o Congresso, a esplanada ficou mais larga, os ministérios diminuíram, então as proporções foram alteradas. Mas como a gente percebe, então, que há uma divisão em 3 módulos iguais do eixo, ou seja, eu posso subdividir em triângulos, retângulo, quadrado, quadrado e quadrado, novo triângulo, e a gente vai compreendendo que isso que eu estou mostrando para vocês como um croquis, na verdade, tem uma elaboração muito intensa para chegar a proporções ideais, sobretudo para um arquiteto como Lúcio Costa, de formação acadêmica, né? Ele se tornou um modernista, mas ele, toda a vida, acho que até morrer, ele foi sempre um acadêmico. Acadêmico no sentido de formação. Tá? E aí, então, a gente chega no que temos mais próximo. Na verdade, quando a gente inverte esse desenho, que ele fica mais parecido com a realidade, porque isso vai para o lado de lá, isso vem para cá. E, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção agora como o arrimo é importante. A Praça dos Três Poderes está acima do Bosque dos Constituintes, e ela faz parte de um jogo, de um super trabalho de terraplanagem que foi feito para implantar todo o conjunto, né? Com o tempo, esse espaço aqui vai desaparecer. Aqui, isso que vocês estão vendo aqui era um dos 3, tá? Aqui, ó, os 3 ministérios militares, Aeronáutica, Marinha e Exército, não ficavam perfilados. Gozado, né? Os militares não ficam perfilados, os outros todos ficam, né? Os militares, eles formavam uma praça própria, que era uma praça, né, de eventos militares. Isso é modificado, então tem uma série de modificações. E aqui a gente começa a ver, então, a praça sair do chão. Isso que nasce de um gesto tão simples, no texto original do Lúcio, ele, no fundo, ele está fazendo uma relação com o Cardo, com a tradição urbanística dos romanos. Ele busca referências a José Bonifácio logo na introdução do texto, mas o que nos permite a gente fazer algumas relações. E aí eu volto a ler um pouquinho aqui, porque a gente escreve, é melhor do que... Se o plano piloto, vamos botar aqui nesse, né? Se o plano piloto nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, né, desde as pinturas da descoberta, sua praça principal invade o cerrado como um revelim de fortificação, que defende a terra conquistada, a civilização versus a barbárie. Se nossas instituições foram transplantadas de Portugal, cruzando o oceano, a Praça da Democracia se faz como porto, com cais elevado, 5 metros acima do cerrado
e 1.000 metros acima do mar. Se Brasília é a nova capital do país, sua praça tem pedigree e segue a mesma linguagem das suas precedentes históricas. A Praça do Comércio de Lisboa, aberta para o Rio Tejo. E aí eu vou mostrar 3 praças importantes. A Praça, né, de Lisboa, ou seja, são as 3 praças que eu vou mostrar para vocês, são praças com 3 elementos construídos e uma terceira face aberta para a natureza. No caso dos precedentes, aberta para o Tejo, aberta para a Baía de Guanabara, de Todos os Santos e aberta para a Baía de Guanabara. No caso, né, como o oceano está logo ali, ele é aberta para o Cerrado. Isso, então, ocorre também na nossa primeira capital, Salvador, né, lá em cima, onde está hoje o elevador Lacerda, com a relação com a casa, com o palácio. Ou com o Paço Imperial, Praça 15 no Rio de Janeiro, igualmente praça aberta para, no caso, Baía de Guanabara. Mas, ao contrário das antigas capitais, Brasília está no centro do país e sua praça está aberta para o sertão. Consciente disso, Lúcio Costa construiu a metáfora da relação do poder com o povo. E aí eu vou ler o que o Lúcio escreveu. O normal seria o centro envolvido pela área urbana, mas na concepção de Brasília, ele foi levado ao extremo da composição urbanística da cidade, de modo que a Praça dos Três Poderes, como eu a chamei no plano piloto, ficou e ficará para sempre essa praça, onde os 3 poderes da democracia são oferecidos ao povo na extremidade, como que na palma da mão de um braço estendido, que é a Esplanada dos Ministérios. A Esplanada dos Ministérios é o braço, a Praça dos Três Poderes é a mão, e ela oferece a democracia para o povo brasileiro. É ideia simbólica, algo romântico talvez, mas representa um dos elementos próprios do plano de Brasília. No meu espírito, quando tive essa intenção de marcar a posição da praça, era, em parte, com o objetivo de acentuar o contraste da parte civilizada do comando do país com a natureza agreste do Cerrado. O Cerrado representa o povo, a massa de gente sofrida, que estaria ali junto ao poder da democracia que lhe é oferecido. Esse é Lúcio Costa, tá? Não sou eu. E aí, então, a gente segue lembrando que, com o conhecimento do Lúcio, outras praças importantes de poder podem ser relacionadas ao projeto da Praça Três Poderes, como a praça projetada e toda a reurbanização proposta por Grangente Montini no Rio de Janeiro. Isso aqui é o Paço Imperial, tá? Ele propõe um super edifício, reorganizando e deixando bastante o Rio de Janeiro bastante parecido com a Praça Portuguesa. Ou outro francês, o projeto do Alfredo Agache de reurbanização do Rio de Janeiro, e que a gente tem a praça da entrada do Brasil, em que ele abre a 4ª fachada, também para a água, e distribui os projetos dos palácios, diferentes palácios, para o centro dessa praça. Um negócio absolutamente monumental pela escala das pessoas. E, finalmente, se a gente pensar, o próprio Lúcio Costa trabalhando com praça de novo na cidade universitária, que eu já mostrei para vocês. O mais interessante, porque aí eu que gosto disso, é o projeto de Vera Cruz, que é de 55. O projeto de Vera Cruz é o último projeto feito para Brasília antes de Brasília. Tá? E tudo que tem aqui na capital, vocês vão encontrar no projeto de Vera Cruz. Tá? Inclusive, vocês vão encontrar, está aqui ampliado, ó, como que foi pensada a praça. Está vendo? Ó? As bolinhas, aquelas 3 bolinhas que o Lúcio Costa fez no triângulo, que eu mostrei lá, estão aqui elas. Tá? São 3, com umas coisas malucas, né? O Palácio do Presidente ele chama Casa Grande, né? Mas isso aqui são os ministérios, estão vendo os ministérios perfiladinhos. Então, como essas concepções... E aqui vocês estão vendo o cruzamento dos 2 eixos da cidade já. Ó, tá? Esse eixo é o que ele conduz a rodo ferroviária, passa por baixo, muito semelhante. E o lago já,
ou seja, as informações geográficas todas já eram conhecidas, topográficas já eram conhecidas, então era possível projetar já com muita proximidade com, de fato, virou a capital. Então, essa aqui era Veracruz. O que eu quero? Eu quero chamar a atenção de que, em 60, com a inauguração, a coisa já era absolutamente diferente. Não pense que quem destruiu a capital, a praça, o bosque, a campina circunvizinha, e quem destruiu com o simbolismo ou a metáfora do Lúcio fomos nós, recentemente. Não. Para construir Brasília, eles liquidaram com o Cerrado. Ou seja, aquela figura que ele criou, ela já não existia antes da inauguração. Estão vendo aqui que hoje o bosque é muito mais... Inclusive, vindo para cá, que eu me percebi o quanto que o bosque acabou com a ideia da diferença de nível, porque o bosque agora é uma cortina verde atrás da praça, não tem mais a diferença. E aqui a gente percebe que tudo mudou. Já para a inauguração, então, o próprio Oscar Niemeyer já havia projetado o Museu da Fundação de Brasília. Aqui tem uma foto da inauguração, e a gente percebe nessa foto, que é muito ruim, mas é a única que eu tenho, a inauguração de Brasília, a praça pela metade. Ou seja, na inauguração, a praça, o tapete de pedra portuguesa ainda não estava pronto, né? Mas a figura é fundamental, porque não só inaugura a cidade, mas inaugura o primeiro momento de relação entre o que é o palácio, o que é a praça e o sentido da praça. A praça foi pensada para isso, né? Foi pensada para isso. Eu acho que ela tem um problema de concepção, que ela tem uma via que corta essa relação. Se o Palácio do Planalto fosse do lado de lá e a Justiça de cá, essa coisa ia ser mais intensa, mas não foi. E a relação, então, do povo com o seu presidente. Depois se conclui o tal tapete, e com a conclusão do tapete, a gente tem um problema, que a gente, aos poucos, vai perdendo a noção de que a praça tinha que ser o triângulo, e a praça hoje é um retângulo, né? A praça é retangular. Né? A gente percebe só isso aqui, muito mais isso aqui, quando a gente está andando nessas ruas laterais. Logo em seguida, já começa a receber outros elementos, né? Agora os elementos escultóricos, como os dois candangos, como a Justiça, o próprio Pombal, projetado também por Oscar. E, a pedido, a tal casa de chá, que é uma confusão, porque a ideia era que ela viesse suprir a necessidade de sombra ou de venda de algum, acho que água, né? Porque todos nós já fomos na praça, né? E é estranhíssimo de que ela já foi casa de chá, sim, mas ela já foi outras coisas, mas ela nunca funciona. Ela é um constante, né? Está condenada, centro de informação turística, tudo que se coloca aí, infelizmente, não dá certo. Até a gente chegar em 69, quando o Sérgio Bernardes projeta, durante o governo militar, um conjunto de edifícios para a cidade. O Centro de Convenções, na versão encolhida, mas o Bandeirão é talvez o que vai gerar mais polêmica até hoje. Vou ler aqui um pedacinho. Durante o governo Emílio Garrastazu Médici, o arquiteto Sérgio Bernardes realizou uma série de trabalhos para Brasília. Entre eles, o mais polêmico foi o mastro da bandeira nacional, de 69. Um punhal cravado no coração do cerrado, ostentando patrioticamente um símbolo nacional, no local onde Lúcio Costa imaginara o povo brasileiro. Assim, o braço estendido deixou de oferecer os três poderes ao povo e passou a segurar explicitamente uma bandeira, ou mesmo um punhal. E esse é gozado porque até a democratização, e depois alguém dizer que gostava do bandeirão era um cara criminoso, né? Eu acho que isso é tão incorporado à imagem e à memória da cidade que, se pensar em tirar o bandeirão daí, é uma idiotice. Bom, mas de outras idiotices também a gente vai mostrar aqui. Em 74, o Tribunal de Contas da União é projetado,
Renato Alvarenga é o arquiteto, e aí dá um problema, porque eu acho que a raiz do problema não está na arquitetura, está no fato de não ser projetado pelo Oscar. O TCU é o primeiro edifício deste entorno, deste contexto de palácios e anexos, que não é, de fato, de responsabilidade ou autorizado pelo Oscar Niemeyer. É claro que o Lúcio Costa e o Oscar condenam esse edifício ao desaparecimento. Né? Em 74, foi inaugurado o edifício sede do Tribunal de Contas da União, projetado por Renato Alvarenga, e localizado em lote delicado, nas bordas da Praça dos Três Poderes e atrás do Supremo Tribunal Federal. Criou um fundo incômodo e indesejado. Ninguém gostou. Lúcio Costa reclamou uma arquitetura discreta e de bom padrão, que não pretendesse competir com os monumentos existentes. Por fim, Lúcio Costa sugeriu a criação de uma cortina vegetal para esconder o novo edifício. Tá? Então, vejam... Então, para proteger aquele triângulo, eu estou pensando nesse sentido, né, no bom sentido, para proteger o triângulo, o Lúcio, então, diz, vamos botar uma barreira vegetal, né, que esconda esse edifício que não deveria aparecer. Tem uma questão de caráter, tem uma questão de simbolismo, não deve aparecer em relação àqueles que são os importantes para a nação, não deve concorrer. Mas o estranho é que, quase que simultaneamente, o Oscar ele se sente autorizado. Bom, se o Alvarenga está projetando para tudo que é lado, lá vou eu. E aí o Oscar, então, começa uma campanha para trazer o painel do Portinari, de Cataguases, para Brasília, e para isso ele projeta o pavilhão, o Memorial Tiradentes. E aí ele tenta trazer, não consegue, e ao não conseguir, ele diz assim, então, porque o painel estava à venda, e quem comprou o painel foi o governo do estado de São Paulo. Eles, bom, então, já que não vem, a gente chama um outro artista e projeta um painel do Tiradentes, e fica tudo resolvido. E, para isso, então, o Oscar Niemeyer não projeta esse edifício, mas ele não sai perdendo, porque ele vai projetar para São Paulo o Memorial da América Latina, e lá está o Tiradentes, o painel, e vai projetar para Brasília, no lugar desse edifício, o Panteão. Se vocês entrarem dentro do Panteão, conseguirem enxergar, vai ter um painel de Tiradentes, que está lá. Então, pode. E é a mesma concepção, mesmo lugar, aparece esse edifício esquisito, e que tem uma certa, assim, a gente diz que é eufemismo, né? Quando a gente não quer dizer a palavra forte, diz bonitinho, né? Engraçadinho. Ele não faz parte da Praça dos Três Poderes, ele só está ligado à Praça dos Três Poderes por uma passarela, mas ele não é da Praça dos Três Poderes. Tá? E é isso, né? Um grande bloco escuro, dá um problema de quem é alérgico a carpete, quem tem problema de visual, quem tem claustrofobia, ou quem gosta da Mariane Peretti vê um painel dela. Ele projeta ainda, durante esse período que ele volta para Brasília, que corresponde ao governo de José Aparecido, esse monumentinho aqui, que é alusivo à inscrição de Brasília ao Patrimônio Mundial, projeta, a foto não é minha, projeta o Espaço Lúcio Costa, lá embaixo, e aí ele está livre. Né? Aí ele invade a Campina, né, e projeta o seu próprio espaço, o Espaço Oscar Niemeyer, e vai projetar logo depois, o último, o Espaço Israel Pinheiro. O que a gente vê? Ou seja, hoje a gente tem essa composição, ou seja, a praça que tinha 3 lados, ela já tem 4 lados agora construídos, sendo que esses 2 últimos elementos são, me parece, bastante importantes. O monumento, onde é que está aqui? Vou ler um pedacinho que eu acho que é bacana. Aqui. O monumento, estou falando do como é o nome desse? Panteão. O Panteão. O monumento é desconfortável em todos os sentidos. Não tem força para atuar como um símbolo da nação, não se justifica como um programa simbólico ou arquitetônico e é desagradável para os sentidos. Um erro tal qual o mastro do bandeirão. Infelizmente, ao lado
lado a lado, a comprometer a praça, o monumento da democracia, lembrando que o Panteão foi construído em função da redemocratização do país. Então, lado a lado, a comprometer a praça, o monumento da democracia faz o monumento da ditadura parecer menos pior. Punhal ou cunha, ambos foram incorporados ao imaginário da Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes não é mais aberta para Campina. Ela tem e vai. Agora o Oscar não está mais presente, então talvez a gente não tenha tantos novos elementos. Monumento a Israel Pinheiro. Vejo que a coisa podia ser muito pior. Eu sei que vocês escondem isso, que é no espelho d'água os gabinetes do presidente da Câmara e do Senado, nessas palafitas, vejam, né, quebrando completamente, né, a relação com o terceiro palácio da praça, e a construção do anexo do Supremo Tribunal, que é importante, porque é o primeiro edifício espelhado que Oscar projeta em Brasília. E, a partir daí, na perspectiva da praça, ele vai encontrar a Procuradoria Federal lá no final dessa avenida de trás, criando. Aí está a Procuradoria. Aqui está o Israel Pinheiro, já está crescendo aqui, agora está bem mais. Vamos ver. E aí a gente tem, então, essa sequência terrível de composições de edifícios espelhados, que esse sim, e não o TCU, acabam completamente com uma leitura de uma praça ou com o simbolismo que o Lúcio queria dar para a praça. Basta a gente ver essas fotos e perceber que isso não é o fotógrafo que foi buscar, né? O quanto que esses elementos estão presentes na Praça dos Três Poderes. E vai ter que ter muita vegetação, como dizia o Lúcio, para escondê-los, né? Podia ser pior, né? Eu podia trazer aqui o exemplo do famoso, né, o obelisco aquele inclinado que tanta, mas tem esse outro aqui. Em 2005 ele projeta o Monumento à Paz. O Monumento à Paz ia ser praticamente encostado na rodoviária, olhando para o Congresso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, era isso aqui, ó, 2 auditórios voando. Isso aqui era um buraco, através disso aqui que a gente era uma rampa e ia poder olhar para o Congresso. E o governador aprovou, o GDF, todo mundo aprovou, parou no IFAM esse negócio. Que é isso, ou seja, o quanto que dessa dupla, Oscar e Lúcio, quanto que o Oscar, ao longo da sua vida, muito longa, ele foi se afastando dos desenhos originais, das propostas originais, e simplesmente, sendo Oscar Niemeyer, da importância do Oscar Niemeyer, se afastando também da delicadeza do Lúcio Costa, né? Que isso é de uma grosseria. Bom, e aí a gente segue botando porcaria na praça, né? Esse está sempre vazio. E aí a gente começa a ter as cenas que são as de hoje, ou seja, cada dia a praça está mais isolada, né? Hoje, na verdade, não há como caminhar mais aqui na frente. Se alguém quiser caminhar, vai ter que caminhar no lugar dos carros, né? Disputando com os carros, não dá mais para fazer isso. A gente tem 2 sequências de cancelas e o Supremo está absolutamente cercado. Ou seja, a praça está sendo reduzida. O Ministério Público Federal, praticamente uma vez por mês, pergunta para o IFAM o que a gente está fazendo para retirar isso daí, que é um... E eu faço parte de um... Meio delicado falar isso, mas eu faço parte de um... Não é GT, mas é de um grupo de debate constante com o Palácio, e quando eles vão me apresentando todo tipo de propostas para ampliar a segurança do Palácio, cercamentos, fossos, jacaré, tudo que vocês possam imaginar, exatamente por isso, porque aí temos um problema sério, ou seja, o país vai mudando, né? Eu mostrei a praça mudando, mas o país vai mudando, e a questão não é acrescentar segurança aos palácios, na verdade, ao contrário, eleger presidentes que possam subir aqui.
né, e ter uma relação com o povo, né? Então, é muito difícil isso, né? Ou seja, a solução hoje, eu confesso para vocês, a solução hoje é construir um outro palácio e fica escondido lá, com a proteção e tudo mais, porque senão a gente não tem como resolver. Vão fechar a rua, vão fechar, abrir a... Não tem mais solução para isso. E a gente, aos poucos, vai perdendo a riqueza e o sentido da Praça dos Três Poderes, ou seja, os três poderes estão apartados, os três poderes estão afastados da população. Quando a população pode acessar a praça, é no Bandeirão, no domingo, em condições muito ruins. E se perde completamente essa relação estabelecida desde 60 e que chega, acho que fortemente ainda, até o Lula, já com a Dilma se perde, e agora se perde completamente. Essa aqui acho que é a posse do Lula. E ela vai perdendo sentido. É uma praça absolutamente cívica, né, quase como um anexo, né, uma frente de palácio, né, em que as pessoas frequentam alguns lugares na busca de sombra, né, ou seja, nem quantas pessoas passaram por aí, nunca imaginaram que podiam subir a escada e que ali tem um memorial. Não, mas ela é uma sombra onde tem picolé, água de coco, sei lá, essas coisas são fundamentais para a gente viver, né? E é isso, ou seja, vai se perdendo cada vez mais, enquanto que é o contrário, né? Aí é uma outra metáfora que eu acho que ela é presente, né? Enquanto que toda a construção simbólica do Lúcio vai se perdendo, a Campina vai tomando corpo de novo, ou seja, vocês, acho que vocês que eu falo, né, o Congresso Nacional, é ele que é responsável pela reconstrução do Bosque dos Constituintes, né, cuida dali, né, e é interessante a gente perceber, o que é isso, 3 minutos para acabar? Não. E o quanto que a Campina, que foi o Cerrado, né, e que foi na década de 60 o povo brasileiro, hoje ela tem outro sentido, é outro povo brasileiro, é outra Campina e é outra vegetação que está nascendo aí, e ela é o que de toda essa área que está com mais vigor, né? Então, eu acho que é bacana a gente continuar pensando na tal, né, braço estendido, oferecendo a democracia para o povo brasileiro. Tem um negócio bacana aqui, que o Lúcio diz o seguinte, ele dá uma entrevista em 1997, e aí a Ana Luísa Nobre, que é a professora arquiteta que está fazendo a entrevista para ele pergunta, depois da última vez que o senhor esteve em Brasília, em 92, como o senhor acompanha o que ocorre lá? O senhor se interessa pelas notícias sobre a cidade que criou? Ele responde, não, estou muito distante, só quando há algum fato importante, e aí me contam. Por exemplo, o projeto de Oscar Niemeyer para a nova sede da Procuradoria Federal, aqueles redondinhos espelhados. E ele pergunta, como? Como é o projeto? Aí ela explica, são 2 torres cilíndricas de 38 metros, 48 metros de altura, 60 metros de diâmetro. E ele pergunta, onde? Atrás da Praça dos Três Poderes, no setor da Administração Federal Sul. Pergunta o Lúcio, essa sugestão partiu como? Aí ela diz, não saberia dizer. E ele diz, que desagradável, como é que isso passa? Então, vejam, nós estamos em 90, ou seja, já havia todo se perdido, a própria cidade já havia se modificado, e o Lúcio tinha claramente na sua mente, na sua cabeça, o que era o papel simbólico desse grande triângulo, né, que vai, pensei que L, aquela L, alguma coisa, né, L4? Até L4, imagino, e que se perdeu, tá? Vamos voltar no tempo. 1947, se a gente pegar os almanaques do Rio de Janeiro, a gente vai ver que existem várias publicidades eu vou chamar de paisagistas, que estão se oferecendo, estão chegando da Europa e oferecendo serviços de jardinagem. Eles fazem jardins ao gosto antigo ou ao gosto moderno, tá? O que é o gosto antigo, o que é o gosto moderno em 1847? O gosto antigo são os jardins franceses, e o gosto moderno são os jardins chamados em inglês ou pitorescos, aqueles bastante recortados, eu mostro para vocês agora. Aquele que está fazendo propaganda ali é
é esse, Binot. Ele vai fazer, remodelar os jardins do Palácio Imperial de Petrópolis. Eu já falei do Glaziu, mostrei alguns jardins do Glaziu. Esses são os jardins pitorescos ou ingleses. Da Quinta da Boa Vista, aqui está o Palácio incendiado. E aí estão os jardins do Glaziu. Outro paisagista. Esse é mais interessante, porque ele sabe tirar toda a vantagem da esplêndida vegetação do país. A gente costuma aprender que o primeiro paisagista que usou a vegetação local não foi Roberto Burle Marx. Eu estou falando em 1874, a propaganda do cara é essa: utilizem, né, eu sei utilizar a vegetação do país. O Gradiente de Montigny, aquele que eu mostrei, aquele grande projeto lá perto do Paço Imperial, ele não traz isso para o Brasil, mas ele tinha feito jardins pitorescos na Westfália, para o irmão do Napoleão Bonaparte. E esses jardins nascem, na verdade, na França, lá com o Petit Trianon, em Versalhes. Para variar, é o Lúcio Costa que faz essa relação também, né? Ou seja, é ele que vai se relacionar a arquitetura moderna com o jardim pitoresco. Eu mostrei para vocês os exemplos, estão aqui eles, tá? Glaziu, e aqui não foi construído, então não tem. E aí estão os grandes jardins e o Lúcio sempre colocando edifício moderno em espaços pitorescos. Isso ocorre na cidade universitária. Por isso que aqui eu sabia que aqui eu podia ir rápido. Mais imagens da cidade universitária do Rio de Janeiro. Agora eu vou mostrar uma aqui que é bem bacaninha. Quando eu mostrei os desenhos, os croquis do Lúcio Costa, os primeiros croquis do Lúcio Costa para Brasília, eu chamei a atenção de um congresso com uma torre e com uma cúpula, né? Chamei a atenção também do espaço Le Corbusier. Aqui, ó. Basta sair daqui à direita, quando a gente dobrar e olhar para o congresso, né, a gente olha a torre do congresso, a plataforma do congresso e a cúpula do Senado. Claro que eu fui sem vergonha, eu inverti essa imagem. Bora. O problema do Lúcio Costa vai ser o seguinte: ele é convidado para projetar a chamada cidade universitária de Brasília depois da inauguração de Brasília. Ou seja, esse plano já estava no chão, riscado, como vocês viram, né? E a gente é um problema para o Lúcio Costa, então, como que numa cidade tão simétrica, com o setor norte e o setor sul, hotéis norte, hotéis sul, embaixadas norte, sul e tanto, eu vou ter só uma universidade. Se pudesse ter uma católica e uma federal, uma coisa para ajudar ela. Não, mas não tem. Né? No projeto original, o que a gente tem pensado como universidade é isso, ou seja, um grande campo com edifícios isolados, soltos, dentro da melhor tradição urbanística do modernismo. Está aqui o desenho melhor. Tá? Então, a gente vê que tem uns temas de destaques, eu posso jurar que isso aqui é um auditório, isso aqui deve ser a reitoria mais alta, os blocos repetidos devem ser sala de aula, não vai fugir muito disso aqui, uma concepção de universidade ampliada aqui. E aqui, bem fraquinho, desenhado a lápis, dá para ver ali no espaço Lúcio Costa esse em detalhe, tem um caminho que conecta todos esses elementos. Não fica muito diferente dos desenhos dos croquis do Lúcio Costa para superquadras. Em 60, no catálogo, no convite da inauguração de Brasília, a gente recebia esse mapa. Esse é um mapa do convite de inauguração da capital. Estão marcadas aqui as solenidades, onde é que ocorreram solenidades. O que surpreende é isso, ó. Na gleba da UNB aparece um outro desenho, que é esse. Agora, é outra concepção urbanística modernista. É a plataforma. Agora, vocês não imaginem uma superquadra, imaginem o setor cultural sul ali, o museu, a biblioteca, ou seja, uma plataforma seca e os elementos escultóricos, arquitetônicos, mas escultóricos, em cima. Tá? Então, está aqui a concepção da UNB e que faz uma referência direta, né, a esculturas do mesmo momento, ou seja, os espaços de maquete, o Holanda gosta de chamar isso, não sei se também fez isso hoje, mas com os elementos de destaque livremente soltos aí nessa história.
O UNB é criado em 62, já com uma diferença, né? O Israel Pinheiro, ele joga, afasta. A ideia é que a UNB fosse atrás do Ministério da Educação. Aí ela é afastada alguns quilômetros, ela ganha mais área, e o Lúcio Costa, aqui ele com o Oscar, vão coordenar a implantação de uma cidade universitária numa área de 257 hectares. E aí o Lúcio Costa, então, ele define que, ao contrário, numa cidade toda regular, toda certinha, a cidade universitária teria que ser pitoresca. Um jardim pitoresco com prédios, como eu mostrei os jardins pitorescos do Brasil anteriores, tá? Essa é a área da UNB. E, opa, isso aqui é importante. E aqui está o desenho primeiro do Lúcio Costa. Ele solta os prédiozinhos isolados, os diferentes prédios, e vai criando, então, esse passeio diretamente em contraste com o resto da cidade que ele mesmo havia projetado. Ou seja, a UNB é única, né? A cidade está lá em cima. Curiosamente, a praça que ele projeta é essa aqui. Ela é composta de um auditório, da rádio e de um prédio que vai servir de porta e fecha. Ou seja, vocês estão vendo que isso aqui, aí a gente tem que passar por isso aqui, aí que a gente entra na praça maior da UNB. E que, curiosamente, está dando as costas para o lago. Ela podia ser uma praça aberta, que nem todas as outras que eu mostrei para vocês até agora. Não, mas ela é uma praça que é fechada para o lago, que está aqui embaixo, e ela se abre, né? Até porque a UNB tem uma subida em direção ao ICC, muito semelhante à proposta. Isso aqui é Lúcio Costa em Brasília, isso aqui é Lúcio Costa no Rio de Janeiro. Essa é a entrada magna do Rio de Janeiro. Edifício em altura no Rio de Janeiro, edifício em altura com empena voltada para o lago. Veja, outra tortura, né? O cara tem um edifício na frente do lago Paranoá e põe a empena olhando para o lago, né? E aqui a proposta de entrada na UNB, ou seja, passando por esse conjunto de pilotis entre os dois prédios, é que a gente vai ter a praça da universidade, a praça maior da universidade. Começam a projetar, a desenvolver a cidade, o Oscar Niemeyer chega, ele estava fora do país, ele volta, e quando o Oscar começa a projetar, ele pega esse triângulo para ele. Essa fatia da pizza é do Oscar Niemeyer. E é aqui que o Oscar Niemeyer vai projetar. Nesses lugares aqui, ele vai projetar os edifícios baixos, junto com o Lelé, o CEPLAN, os edifícios pré-fabricados, todos. Onde estão essas bolotas, ele vai criar um único edifício, que é o ICC, e ele vai mudar completamente a praça do Lúcio Costa. Então, aqui já vem as modificações. Os prédiozinhos de serviços gerais, o ICC, com quase 700 metros quadrados, e a nova praça. O que tem de bom na nova praça do Oscar? É que ele deixa o auditório, a aula magna, deixa tudo, mas ele abre tudo para o lago. A praça está mais alta e a praça está aqui. Isso é do Oscar Niemeyer e do Lelé. E aqui tem a nova concepção. Então, a praça está aberta. São duas versões da mesma praça que ele faz. Depois ele abandona. O Lúcio Costa manda um bilhete chamando a atenção que edifício em altura em Brasília é o Congresso Nacional. E que naquele lugar as coisas são numa outra escala, chamada bucólica. E aí o Oscar abandona o edifício em altura de 15 pavimentos. E faz um edifíciozinho de reitoria que não ia dar nem para o gabinete do reitor. Um negócio que... Vocês que estão sempre necessitando mais espaço, imagina, a reitoria é isso aqui. Isto. Um edifíciozinho mesa. E a gente entra, ou seja, a praça está voltada para o lago, e a gente passa por baixo do edifício sob pilotis e enxerga o Minhocão. Aí a gente tem aqui esses desenhos, a Praça do Lúcio Costa e a Praça do Oscar Niemeyer, composições sobre o mesmo tema. E se eu inverter a Praça do Lúcio Costa, ou seja, só dar um miro, é isso?
a gente vê como eles são absolutamente semelhantes, né? Entre uma e outra, tá vendo? Ó, isto é isso, esse quadrado é esse, o grande prédio, só que ele inverteu. O ICC, lá em cima. E, finalmente, vamos ver o que acontece. 62, ou seja, o Oscar está com tudo desenhado, e aí o Lúcio Costa manda alguns desenhos para o Oscar. O que ele faz? A gente já sabe que o Lúcio Costa, quando não gosta de um prédio, ele manda botar vegetação na frente. Se vocês lerem o texto do Oscar Niemeyer sobre a Vila Paranoá, não sei se no Registro de uma Vivência ou no Brasília 80 anos, ele diz, olha, solução para a Vila Paranoá, muita vegetação para esconder a Vila Planalto. Então, o que ele faz? Aqui está a Praça do Oscar Niemeyer, ele cria 2 lagos, tá vendo? Ó, tira o eixo de acesso da frente da Praça do Oscar, diminui a monumentalidade, bota para o lado, cria 2 lagos e enche de vegetação. Ou seja, ele reforça o desenho pitoresco numa tentativa, olha lá, tudo na frente. Quem é que vai escrever uma carta com tudo isso para dizer que é para fazer um lago, né? Olha aí que bacana como é que ia ficar. Do lago, a gente não ia enxergar só a vegetação, ou seja, ele tapa de novo a praça. Bom, o que eu quero chamar a atenção com isso? A gente está discutindo e está vendo exemplos de uma relação entre 2 parceiros, né, Oscar e Lúcio, e concepções absolutamente distintas de solução arquitetônica, né? Uma buscando a monumentalidade e criando espaço para que a gente visse a sua própria arquitetura, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Eu acho que o exemplo está ali no setor cultural até hoje, né? Ou seja, o setor cultural ele incomoda todo mundo, menos Oscar Niemeyer, porque ele é quente, ele é ruim, é mal acabado, tudo é ruim. E aqui não, aí o Lúcio vem com outra solução. Bom, esse é o Oscar Niemeyer, então deixa ele ali, mas eu vou diminuir a intensidade de Oscar Niemeyer no campus da UNB. O que acontece com o tempo? Em 64, a universidade praticamente acaba, vai Oscar Niemeyer. O Lúcio já sempre esteve no Rio de Janeiro, o Oscar estava em Brasília, mas o Oscar vai embora, Lelé vai embora, os professores, a universidade, a Faculdade de Arquitetura fecha, e ela só vai ser reaberta a partir da década de 70, 75, e aí a gente começa a ter, então, uma nova concepção de campus. E aí, naqueles espaços que estavam previstos para a grande praça, acho que só sobrou essa bolinha agora que eu me dei conta. É a bolinha do Lúcio Costa? Vamos voltar lá, né? Bolinha do Lúcio Costa. Então tá. Aí o que a gente tem? A gente tem a construção do Miguel Pereira e do Galbinski da biblioteca, né? E do Paulo Zimbres e do Érico Weidler a reitoria muito aberta, né, bastante integrada com o projeto e com uma possibilidade de crescimento, né, e, ao contrário, a biblioteca absolutamente fechada, autocentrada, não olha para ninguém, para nenhum lugar. E a praça vira um estacionamento, né? Frente a isso, o Fernando Chassel faz um projeto novo para o paisagismo da UNB e enterra definitivamente outra praça, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma praça de universidade, vocês imaginam o que se potencializa numa concentração de estudantes. Onde é que os estudantes da UNB estão concentrados? Talvez nos corredores do ICC, né? Porque não tem um espaço, né, de concentração, né? E isso, então, é dedicado aos estacionamentos. E a gente mata uma praça da democracia, sem dúvida alguma, né? Uma praça que poderia ter um papel importantíssimo na articulação de milhares de estudantes que circulam pela UNB. Não é uma praça, é um estacionamento e um paisagismo, né? Matando completamente essa noção. No fundo, o que eu quero chamar a atenção de que as 2 praças
talvez as duas principais praças da cidade, se a segunda existisse como tal, e que foram absolutamente pensadas, né? E foram pensadas pelos autores, principais autores da cidade. É Lúcio Costa desde o começo, as duas, no segundo momento, há uma projeção de Oscar Niemeyer, modificando, transformando, seja a Praça dos Três Poderes, seja a Praça Maior da UNB, mas, de qualquer forma, o destino das duas praças é não cumprir o papel. Não existe em Brasília uma praça onde a população possa se reunir, né? Mesmo em momentos de grande alegria, sei lá, eu acho que no caso de Brasília, o ator de televisão cumpre muito mais esse papel do que a Praça dos Três Poderes, né? Sei lá, um dia, se o Gama fosse campeão de algum campeonato, onde é que as pessoas vão? Vão lá para o Gama, não vão para... Né? Então, é muito estranho isso. E, por outro lado, a gente perceber o quanto que a esplanada dos ministérios, que a princípio não foi pensada para receber a população, ela, ao contrário, ela assume esse papel. O grande lugar das manifestações, o grande lugar das festas, o grande lugar dos shows, do festival de Mota, do festival de Asa Delta, a princípio é a esplanada, né? Então, a gente tem essa separação e o esgotamento, acho que trágico, muito ruim para o Brasil e, do ponto de vista espacial, para a própria democracia brasileira, da ausência de praças que permitam reflexões ou que permitam manifestações da população brasileira do ponto de vista de se dizer que, de fato, a gente tem espaços democráticos na capital do país. Acho que era isso. Obrigado. Professor Andrei, obrigado pela excelente palestra, como sempre, né? Eu vou fazer uma provocação, vou compor a mesa. Vou fazer uma provocação e abrir logo em seguida para as perguntas. Aí, pegando o gancho do que você falou sobre a esplanada dos ministérios, né, e sobre as transformações do plano de Lúcio Costa, por conta do desenvolvimento do projeto, evidentemente, comandadas pelo Oscar Niemeyer. Será que também não houve além da Praça dos Três Poderes, tão modificada e segmentada, fraccionada e geometricamente modificada também, não houve uma perda numa ideia que existia no plano do Lúcio de uma outra praça, que é essa, sim, talvez uma praça cívica, desenhadas lá nos croquis, que fazia a triangulação entre o Palácio da Justiça, o Palácio do Itamaraty e o Congresso Nacional também, ou seja, não seria também um outro potencial de praça do poder e praça da democracia, talvez no sentido mais cívico, até porque ela estava voltada para a esplanada dos ministérios ali que se perdeu? Acho que pode ser. Aparece, acho que tem um croquis, tem aquele espaço. A gente tem, inclusive, compreender que o desenho, a topografia permite isso, ou seja, né, o olhar para o Congresso. A gente tem aqui em Brasília outras praças, e que também tão pouco funcionam, né? A Praça Municipal, que é a Praça dos Buritis, nada, né? O conjunto de sequências de praças ao longo da W3, idem, né? Tem uma que é mais simbólica, que é a do Índio Galdino, mas é simbólica porque houve uma violência extrema que marca a existência da praça, e não... Mas se a gente quiser pensar outros, a Praça Portugal, lugarzinho de puxar fumo, uma coisa assim, né? A Praça do Cruzeiro, aquele, né? Também, embora a Praça Portugal seja bem bonita, né? Um desenho bacana e tudo mais, mas elas têm isso. Eu acho, no fundo,
o que acontece é que a gente acaba lendo nos espaços públicos de Brasília o reflexo direto do contexto político do país. Hoje, dos três poderes, por mais que a justiça tenha se esforçado em aparecer, não há dúvida que há uma projeção do Congresso Nacional em relação aos outros poderes. Ou seja, quem decide o que está acontecendo no país é o Congresso Nacional. A gente tem medo, várias pessoas devem pensar, será que o Congresso vai permitir que o próximo presidente assuma, tome posse, ou vai haver um novo impeachment e nós vamos ficar nessa loucura por um bom tempo? Porque a gente sabe que o novo presidente, se não compor com o Congresso, ele não administra esse país, ou seja, quem tem o poder é o Congresso. Então, as pessoas não se manifestam tanto mais na praça, eles se manifestam no lugar que tem o poder. E o poder hoje são as câmaras, o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, me parece também natural que protesto é no Congresso. Às vezes a gente vê aqui, né, poucas pessoas na frente, nas gradezinhas ali, que passam semanas com barraca, com bandeirinha e tudo, e é uma coisa assim muito, né, desvalorizada, né, imagino, frente à causa que eles devam estar defendendo e reivindicando. Mas me parece que a gente tem uma transformação dos espaços de poder. Hoje, no Brasil, o Congresso Nacional é quem decide. E, portanto, os espaços de manifestação, né, eles migram para lá. Se a gente tiver outras condições ou outros modelos de desenho e com o executivo forte, talvez essa coisa mude e a relação entre o novo presidente ou um futuro presidente, seja em que tempo for, com a população se dê de outra forma diferente. Aí se reconstrói isso de novo, né? Essa vai ser sempre assim, imagino eu. Vejam o que acontece no Buriti, outra pracinha. O Buriti funciona quando os professores, a praça, tô falando, quando os professores estão em greve. Aí, né, fecha, toma conta. O resto, se ligar ou desligar o chafariz, ou se o Buriti cair, não está relacionado. Eu sou um cara que nasceu numa cidade do interior. Então, praça é um negócio onde a gente ia, vai namorar, vai encontrar os outros, vai passear, né? Quem é que sai daqui para passear numa praça em Brasília, né? É muito difícil. A não ser o tal passeio cívico ou aquele que a gente é obrigado a fazer quando os parentes nos visitam, que a gente, né? Aí visita tudo de novo, né? Vai no memorial, tudo. Andrei, estamos falando sobre isso, aqui em Brasília as praças já nasceram, as praças já nasceram pelo isolamento, pelo fato de haver residências na Praça de Lisboa, na Praça do Rio, ou em Salvador, por mais que esses espaços sejam espaços institucionais, pessoas moram naquelas. Você falou disso, eu falo, tem que se deslocar para a praça para se manifestar e você não está transitando por ali, né? E atrai para aquele local, além de ser um espaço bastante nosso, né? Brasília tem, acho que, duas questões que ajudam a compreender esse fenômeno. Um é que, na concepção, Brasília é uma cidade de parque. Ora, uma cidade de parque, para que tem praça? Né? Nessa ideia. E se tem praça, que seja uma praça seca, porque vegetação tem tantos outros lugares. Então, tem essa um pouco esse desdobramento de uma ideia original levada a extremos. E, da mesma forma, levado igualmente a extremos, é a questão que está chamando a atenção do zoneamento tão forte, né? Ou seja, para cá ninguém vive, né? E se vive alguém é porque está grilando, porque está em lugar que não devia, né? Acho que as moradias mais próximas são aqui, né? Aqui atrás, né? O resto tem que pegar um carro para ir.
para a Praça dos Três Poderes, né? A gente não vai caminhando naturalmente às praças, a não ser que fossem as praças originalmente pensadas para ir caminhando, que são as superquadras ou as praças das 700 lá da W3. Então, a lógica da cidade também gerou esse tipo de distorção em relação ao que seria uma cidade tradicional, como eu gosto, ou uma cidade da importância de Lisboa, né? Tem outro papel. Tá ligado? Assim, eu vou falar mais como uma brasiliense mesmo. O senhor falou sobre o simbolismo do Lúcio Costa, de tirar a Praça dos Poderes do centro da cidade e fazer com uma mão estendida e colocar assim como símbolo da democracia. Aí, durante a fala do senhor, eu fiquei pensando em que medida isso realmente favoreceu a democracia, porque, como o colega falou, a Praça dos Três Poderes, a gente não tem trânsito de pessoas, ali não, nem os funcionários que trabalham aqui, a gente não vai para lá, não tem pessoas lá, tirando o parente que vem, turista, assim, então até essa Casa do Chá, que eu já vi algumas tentativas de revitalização, ela não funciona porque não passam pessoas lá. E essa questão também das praças não vingarem em Brasília, até que ponto essa valorização excessiva da escala bucólica e da escala monumental dos Niemeyer prejudicam isso? Porque a escala humana fica assim deixada de lado. Realmente, em Brasília, o desenho dela, para você sair de um ponto de outro para a cidade sem carro é muito difícil. Então, imagina você ir à Praça dos Três Poderes, a Esplanada ali, se não é manifestação ou se não é show patrocinado pelo governo, não tem pessoas ali, é difícil andar porque o sol é muito quente. Então, eu não entendo muito, mas eu fico pensando como brasiliense, como pessoa que nasceu aqui, como aproveitamento do espaço público que a gente não tem, que como essa valorização dessa escala bucólica que o senhor mencionou, da escala monumental também, meio que fizeram com que as pessoas não aproveitassem a cidade e o espaço público como deveria ser aproveitado aqui em Brasília. Porque eu acho que isso está no nascimento da cidade mesmo, na maneira como ela foi concebida, ela não foi pensada para esses passeios. Quando o próprio Lúcio Costa escreve que ele estava pensando, quando projetou, estava pensando nos arrimos chineses, nas perspectivas francesas, nos gramados ingleses, ele está com uma outra concepção de cidade e é muito diferente com a cidade que ele projetou mesmo, né? Mesmo o coração do convívio, que seria rodoviária, o encontro dos eixos, CONIC, Conjunto Nacional, ele acabou sendo uma área segregada da cidade. Ele também, porque na cidade que eu estou falando, plano piloto, tá? Ou seja, quem mora nas asas acaba não indo muito na rodoviária, porque quem mora nas asas tem carro, mora num apartamento, e quem usufrui desses espaços é o pessoal que está jogado a quilômetros de distância da capital e que vem e faz o circuito, né, passando por 1, 2, 3 ônibus até chegar no centro e ainda tem que descer aqui nas esplanadas. Então, essa população ele vai embora, né? Essa população esvazia o centro histórico da cidade, ou seja, isso associado à questão do zoneamento funcional mata a cidade, né? Mata a cidade. É muito curioso. Agora eu já estou acompanhando as discussões do PPCUB novamente, do Plano de Preservação do Conjunto Urbano de Brasília, que o governo federal está meio que apresentando pouco a pouco, e eles vão levantar uma discussão, eu acho absolutamente pertinente e interessante, mas vai ser uma polêmica até ruim que eu vou estar metido, mas vai ser uma polêmica, que é colocar residências, permitir residências no setor comercial sul, ali, né? Como um fator de garantir que tenha vida em setores hoje que são muito estranhos. Mas, assim, eu trabalho no IFAM, imagina,
não pode, porque o Lúcio não deixa, porque naquele texto escritinho à mão que eu mostrei para vocês, ali só pode comércio. Só pode comércio e a cidade morre, a gente mata a cidade. Hoje a gente vê no setor hoteleiro, o setor hoteleiro está cheio. Por que ele está cheio? Porque ele deixou de ser setor hoteleiro e passou a ser setor de flats de servidores públicos que ganham aquele valor, né, ajuda de custo moradia, que, por coincidência, o valor da ajuda de custo corresponde ao aluguel dos apartamentos. Ou seja, os servidores públicos estão todos morando ali e a gente fazendo de conta que não tem ninguém morando no setor hoteleiro. Então, a gente tem que enfrentar isso para resolver os problemas da cidade. Senão, a gente vai ficar vivendo no desenho do Lúcio Costa e não na cidade real, que é Brasília, essa que a gente vive. E aí, assim, como o senhor é do IFAM, eu até queria levantar uma questão um pouco polêmica, mas, assim, como a pessoa, meus pais nasceram aqui, eu nasci aqui, eu fico pensando, realmente, a cidade, à noite, até o plano piloto, para quem vive no plano piloto, você não consegue transitar andando, caminhando no plano piloto à noite. Você precisa de carro para tudo. Até que ponto essa fidelidade com o desenho de Lúcio Costa, daqui a 100 anos vai ser possível isso? As coisas estão mudando, as sociedades estão mudando, as pessoas não querem mais andar só de carro, as pessoas querem caminhar mais. E até que ponto também o tombamento da cidade pode influenciar esse avanço que poderia ter, como, por exemplo, a questão das moradias no setor comercial. Em outras cidades tem pessoas que moram no centro, isso eu acredito revitalização. Porque se tem uma pessoa que mora, vai ter que ter uma padaria perto, vai ter que ter um supermercado, vai ter que ter uma farmácia. Isso pode ajudar assim, a valorizar aquela área. Então, o senhor, como representante do IFAM, o senhor acha que o tombamento assim, ele ingessa essa evolução que a cidade precisa ter para acompanhar? Porque eu acredito que daqui a 200 anos não tem como ficar. Porque o desenho do Lúcio Costa previu isso. Não, daqui a 200 anos, certamente a gente vai ter o centro histórico. Brasília vai ser o centro histórico e a grande Brasília vai estar aí. O problema é que a gente não tem condições, a gente não tem conseguido levar as qualidades de Brasília para as outras cidades que estão aqui no entorno, porque Brasília, obviamente, tem muitas qualidades e não é só os problemas que a gente costuma levantar. Talvez eu não seja muito um bom representante do IFAM, porque, no meu ponto de vista, e se eu puder ajudar, eu vou trabalhar para que tenha habitações nos centros históricos, como eu acho que tem que mudar a W3, eu acho que a gente não pode condenar a cidade à morte porque ela tem que estar amarrada a um texto. Esse é um erro muito grande que alguns preservacionistas assumem em nome de Lúcio Costa, em nome não sei de quem. O Oscar dizia, né? Ele disse isso quando ele propôs o obelisco: tombamento é uma merda, né? Claro, porque ele queria aprovar o projeto dele e o IFAM, nesse caso, não deixou. Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura crítica e a maneira de a gente preservar é enfrentando a realidade. Não é, se a gente ficar pensando que é possível preservar só olhando para trás, a gente vai cair num romantismo terrível e condena as cidades à ruína, né? Porque se não tem função, se não tem uso, a gente está dizendo que aquilo ali vai acabar, né? E esse o papel do IFAM, eu imagino que não seja esse. Vou te dar 2 exemplos. O IFAM enfrentou uma batalha gigantesca com a Maria Elisa Costa, filha do Lúcio, quando o GDF colocou ciclovia aqui no eixo. Eu também não acho as ciclovias daqui do eixo as melhores, eu queria uma coisa melhor desenhada, melhor executada. Ela é um lixão, mas ela funciona como ciclovia. E, em tese, nós aprovamos ciclovias. E a Maria Elisa disse, não, o papai queria um gramado. Claro, por isso que ele foi morar no Rio de Janeiro, né? Porque, né? E outra história interessante é quando nós recebemos 2 consultores da Unesco para fazer a avaliação do estado de conservação de Brasília, há alguns anos, e era uma visita assim, padrão Itamaraty, com batedor na frente, e a gente não podia deixar os caras olhar para o lado, não podia dar entrevista, era bem na época das discussões do outro PPCub, uma confusão tremenda, e a gente ficava monitorando e só mostrando, olha para cá, não olha para lá, é isso aqui que tem o tempo todo. E aí a gente deixa os 2 consultores no setor hoteleiro norte, e eles
libera segurança, libera carro oficial, libera batedor, tudo. E o que eles resolvem? Não, vamos comer alguma coisa. Aí eles desceram e foram em direção, caminhando até a rodoviária, subiram na plataforma rodoviária, passaram para o lado do CONIC, desceram para o lado do CONIC, foram, acharam o Pátio Brasil, comeram no Pátio Brasil, e aí se perderam, não conseguiram passar foto lá de lá. Aí, no outro dia, quando eles disseram, onde é que vocês estavam? Vocês saíram de noite? Não podia sair. Não, saímos. Eles não entendemos essa cidade, a gente não sabe como é que caminha nessa cidade, porque exatamente eles pegaram o pior, o lugar que... Né, o setor hoteleiro, para ir para o CONIC ou para o Conjunto Nacional, tem que ir de táxi. Essa é a concepção. O cara ia a pé, tem que descer, sobe, tem aquele buraco de estacionamento. Então, a cidade não tem problemas, tem esses problemas, né? E isso tudo contribui de uma forma terrível para que a gente não se aproprie como deveria se apropriar dos espaços com qualidade de Brasília. Para terminar aqui, pode ter outra pergunta, mas para terminar aqui as minhas recordações, eu acho que a gente tem que também considerar, ao contrário, o quanto as novas gerações reinventam Brasília todo dia. Eu tenho um filho eu não vou dizer que é adolescente, tem 25 anos, tem um filho... e que, numa semana, ele vai numa festa no buraco na frente do Guatemi. Na outra semana, ele vai não sei aonde, embaixo do CONIC. Eu digo, esses são os lugares mais perigosos de Brasília. E ele diz, mas estava lotado. Ele me mostra foto, né? Ou seja, mesmo a questão da recuperação da orla, com aquela lá no lado da Ponte do Bragueto e agora com outro parque aqui, são maneiras de conquista de cidade fantástica. Ou seja, nesse sentido, uma super evolução. O quanto que as gerações de Brasília, jovens, contemporâneas, estão sabendo recriar essa cidade. Por quê, eu acho? Entre outras coisas, porque eles já estão mais afastados do que nós desses ícones, desses documentos, desse peso que eu tenho e tantas outras pessoas carregam. Fabiano? Puxando essa referência, praças do poder e fazendo a referência direta à ideia de praça é poder, será que o desmonte da ideia da praça da UNB, exatamente no período pós-invasão militar no UNB, todo o período ditatorial, ela não tem a ver também com uma tentativa de eliminar o espaço de poder democrático potencial que uma praça teria, na hora que você tem espaço para a reunião de tantos estudantes, como você falou, qual é o espaço onde os estudantes podem se encontrar ali na universidade? E talvez essa fragilização, esse sucateamento, esse abandono da Praça dos Três Poderes, também não seja um efeito, não seja um resultado dessa tentativa consciente ou inconsciente de fragilizar esse espaço de poder democrático? Acho que sem dúvida alguma. No caso da UNB, eu tenho certeza que né? Ou seja, o redesenho dos edifícios, a maneira como eles estão hoje colocados, meio que impedindo esse diálogo, esse crescimento, eu não tenho dúvida, né? Se há local que não tem problema para estacionar ou para fazer estacionamentos, é a UNB. E os estacionamentos foram construídos exatamente no local da praça. É o exemplo contrário que eu mostrei da Praça de Portugal também. A Praça de Lisboa, a praça principal, era um grande estacionamento durante todo o período do Franco, o Estado Novo, do Franco, do Salazar. E com a redemocratização, depois dos cravos e tudo mais, há uma reconquista quase que diária, e não é à toa que Portugal está se transformando cada vez mais né? Portugal está se reinventando, agora o Porto, antes era Lisboa, agora também o Porto, né? Então, isso é uma consequência, não tenho dúvida desses momentos. No caso da Praça dos Três Poderes, a gente tem um problema que é uma contradição, porque também a gente tem que admitir que quem consolidou a cidade de Brasília como capital foram os militares, né? Quem construiu todo, né? Quem acabou com o Itamaraty, acabou no sentido de terminar a obra. Então, é isso, ou seja, agora, eu quero crer que o estado atual da Praça dos Três Poderes é reflexo de contexto, né? Porque há muito pouco tempo atrás, a gente tinha a praça
repleta de gente, e tinha um presidente que, ao contrário que a segurança permite, se atirava, né, na população. Eu estava presente na despedida do Lula e ele desceu a rampa e seguiu reto e foi caminhando no meio do povo, né? Não dá para fazer isso hoje, né? Não dá para fazer isso nem descer, nem para subir a rampa. A Praça dos Três Poderes, ela tem umas coisas fantásticas, porque sistematicamente, acho que a gente pode dizer assim, em vários governos tem acontecido isso, a gente vai criando tradições. O bandeirão hoje é uma tradição, né? Ver o bandeirão, levar os filhos para ver o bandeirão, se tem turista, vai ver o bandeirão, né? Ele fica repleto, não sei se alguém já percebeu isso, mas ele lota, é um acontecimento. Mas, vamos pegar outro presidente, o Collor de Mello. O Collor de Mello inventou as cerimônias de subida da rampa, né? Quantas pessoas, né, eram convidadas especiais para subir a rampa para ser recebido pelo Collor de Mello, jogadores de futebol, sei lá, atores da Globo, essas coisas todas. Então, eu estava aqui em 2002, quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo, né? E eu vi essa cidade, um troço. Eu gosto de contar a história, tá? Eu sou casado com uma militar, médica militar, mas militar. E aí, quando me mudei para Brasília, eu fui morar por 6 meses na base aérea. Na base aérea. Aí, imagina como eu gostava de Brasília, né? Sem carro, não dirijo até hoje, né? Sem carro na base aérea. Isso era Brasília para mim. E o grande acontecimento foi a chegada do avião com a seleção brasileira na base aérea. E aí eu me entusiasmei, fui lá, vi eles descendo, subindo no caminhão de bombeiro, Ivete Sangalo, se não me engano, acho que era ela. E aí sai aquela festa lá da base, passa na frente do aeroporto e vem, e eu saí acompanhando. Eu fui desmaiar na frente da catedral. Quando eu voltei para a UNB nos outros dias, saía assim, sem mentira, saía pedaços do meu couro cabeludo, de tal a queimadura que eu peguei, porque eu caminhei da base aérea até... Porque eu achava que era, de fato, eu achava a minha noção de espaço, eu tinha acabado de chegar, né? A minha noção era ali, né? E eu acompanhei até a catedral, eu não cheguei aqui. A multidão que tinha da base até o palácio, eu não sei se alguém passou por esse... É um troço fantástico, era um negócio assim, um panteão romano, as pessoas, sabe, ficavam imaginando o César chegando em Roma e todo mundo correndo das superquadras, parando os carros no eixão, atravessando, gritando, e até chegar na Praça dos Três Poderes, quando a seleção, então, subiu a rampa, era o Fernando Henrique Cardoso, era, né? Fernando Henrique Cardoso que recebeu, aí tem um que deu um Vampeta deu um negócio. Então, são cerimônias isso, né? Que eu vejo não necessariamente deve só para protestar, né, a favor ou contra A ou B, mas porque é um espaço, de certa forma, de relação entre a população e aqueles que os representam, que estão ali, que está recebendo a seleção brasileira, que para nós brasileiros é importante, tem um significado maior ainda, talvez. Andrei, pegando o gancho do que o Fabiano falou, você comentou sobre uma percepção que a gente vem tendo a respeito da se o contexto e a situação que estão determinando, de certa forma, a Praça dos Três Poderes e o modo como ela vem sendo paulatinamente cercada e segmentada e fracionada. Você falou sobre os prédios, e é uma coisa que a gente vem se questionando também. Dentro dessa perspectiva que se encaminha as coisas, e você disse isso, daqui a pouco a gente vai ter que mudar dos palácios, porque um palácio do Congresso Nacional que foi pensado para ser acessível ao povo, onde se descia as galerias por meio das rampas lá, e dentro, inclusive, da plataforma, a transparência que se imaginava entre Esplanada e Praça dos Três Poderes, ou seja, o edifício foi pensado para um determinado tipo de democracia, uma determinada relação entre o poder, aqueles que estão, né, unidos do poder naquele momento, e a população.
E cada dia que passa, os pedidos para cercear o acesso, para limitar acesso e para blindar esses palácios, que não deveriam ser assim, eles são evidentes. E isso me parece uma questão de sinal dos tempos, não só aqui no Brasil também, né? A gente estava conversando ontem sobre a ONU, é a mesma coisa. Ou seja, um palácio, o palácio da ONU, a sede da ONU, que deveria ser um palco de disseminador da paz mundial, ele simplesmente se fechou. Ele mesmo, a praça, o edifício não se comunica mais, não serve de comunicação entre a cidade e o Rio mais. Como é que você... É isso mesmo? Daqui a pouco a gente vai ter que mudar o Congresso de lugar, porque o edifício não se presta mais a essa democracia? Não sei se essa é difícil a pergunta. Eu acho que, na verdade, nós vamos construir novos valores simbólicos para esses prédios. Isso acho que sim, né? As rampas vão significar outras coisas, né? O parlatório vai significar outra coisa. E agora, o que é maluco é as soluções de ocasião. Ou seja, me parece que, e aí eu estou falando com servidores públicos, eu sou servidor público, né? É muito ruim a gente ver, cada vez que muda os gestores dos palácios, o gestor principal de um dos palácios, a gente ter concepções absolutamente diferentes de como tratar esses bens, né? E isso é que não pode, né? Eu não sei qual é a força que a gente tem de construir protocolos, de construir algum tipo de legislação, portaria, sei lá o quê, que de alguma forma diminuam isso, né? Eu faço parte, falei antes, da comissão de curadorias dos palácios presidenciais, e agora, nesse momento, o Palácio do Alvorada já está sendo transformado, preparado para o próximo presidente. Então, sei lá, os presentes do presidente estão sendo retirados, né? E aí começa assim, como é que vai ser a decoração do palácio? O Palácio da Alvorada não pode ser de responsabilidade de um decorador, não é casa-cor aquilo, né? Ele é representativo de um poder, ele é um espaço simbólico, ele é um espaço de representação e ainda ele é um espaço histórico. Hoje ele é histórico também, ou seja, há um conjunto de elementos ali que contam os diferentes momentos de passagem de presidentes diferentes naquele lugar. Então, a gente está tentando construir algum instrumento que permita barrar a vontade de um presidente, de uma primeira-dama, ou de quem quer que seja que ache que pode mudar. Como é que a gente compra uma obra para botar na parede de um palácio como esse? É qualquer obra? Pode ser, olha, a sogra do presidente da República pinta que é uma beleza. Então a gente enche de paisagens, né? É isso. Como é que funciona isso? Então tem que ter um regramento para que a gente possa ainda garantir uma longa permanência desses palácios funcionando, né? Porque eu acho que espacialmente eles têm toda a qualidade, né, espacial para isso, e algumas adaptações aos tempos contemporâneos. Me chamou muita atenção, porque eu sabia que, eu acho que também no período Lula, junto com o Planalto, o Alvorada foi renovado, e eu fiquei chocado com o andar de cima, ou seja, os apartamentos do presidente da República. São uns negócios franciscanos, que eu tenho certeza que qualquer um de nós não gostaria de morar ou dormir no quarto do presidente da República do Brasil. De tão vagabundo que é o negócio. É paradouro de meia de estrada, ou seja, móvelzinho. Eles dizem que só tem uma coisa que é pior, que é a Granja do Torto, porque a Granja do Torto são móveis de Goiás. É um negócio muito ruim, muito ruim. O presidente da República tem um bidezinho de 40 por 40 com telefone daqueles telefone grande ainda, que atende uma Copa, sabe? Eu queria um telão, um negócio de jogador de futebol, mas aí eu fico pensando, se eu estou querendo botar tudo isso no palácio, eu quero que ele vire casa-cor. Então, como eu não posso ditar regra, e como os presidentes não gostam de morar no palácio, eu acho, não sei se algum gostou, de fato,
tem que ter uma regra para que esses palácios sobrevivam por muito tempo, ainda em condições. A gente percebe isso como o Itamaraty talvez seja o melhorzinho nesse sentido, né? Como os diplomatas têm essa coisa de carreira, aquilo lá é a casa deles, não é a casa do ministro, né? Secretário executivo lá tem força, não é? Então, talvez isso tenha garantido a permanência do Itamaraty com mais qualidade. Basta ver o que aconteceu com o da Justiça aqui na frente. O Ministério da Justiça é um lixão, né? É um negócio cheio de gambiarra, divisória. Tudo menos palácio. Ou seja, ele podia ser igualzinho a todos os outros. Então, para isso, não precisa cascata na frente, né? Então, eu acho que a solução é essa. E a gente vai construindo novos valores, novos valores simbólicos para esses palácios. Eles vão mudar, né? Claro que sim. A primeira vez que eu fui para Brasília, eu acessei por cima. Dava para passar naquele triângulozinho. Tá? Claro que não podia passar ali, mas a gente passava ali por cima, ia até as cúpulas, botava, tirava foto deitado, né? Agora não pode, acho que até o IFAM não deixa. Bom, perguntas? É off-topic, rapidinho. Como é que o Danilo reage quando você faz chacota com o Niemeyer? Não, é fácil fazer isso, porque eu sou o maior fã do Niemeyer. Eu ganho disparado de Danilo. Eu vim para Brasília para estudar Oscar Niemeyer. E faço isso com muito carinho, com muito respeito. Vou agora para lá para uma semana junto com a Fundação Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. Mas, obviamente, eu tenho algum espírito crítico, né? E eu não posso comparar essas obras que eu acabei de citar, da qualidade do Alvorada, da qualidade de um Itamaraty, ou, eu acho assim, da criatividade do Congresso Nacional, porque, por mais labiríntico que ele seja, ele resolveu tanta coisa, essa cidade que é esse prédio, esse conjunto de prédios. Eu não posso comparar com o Museu Nacional, né? O Museu Nacional, aquele cúpula, né? Ou a Biblioteca Nacional, que são os prédios muito, muito ruins, muito mal executados, em que o Niemeyer largou para escritórios, para sobrinhos e para representantes dele aqui em Brasília, e que não souberam sequer respeitar ou honrar o nome que estava dando a chancela, né? No momento que o arquiteto vira, né, a marca, ele acaba, né? Acaba. Qualquer um arquiteto, e sobretudo os famosos. Então, eu tenho um maior carinho para o Oscar Niemeyer. Gosto mais dele que do Lúcio. Temos espaço para mais uma questão? Não? Bom, então vou encerrar essa sessão e chamar o Fabiano para encerrar o evento. Eu gostaria de fazer o encerramento com a sua presença no palco. Primeiramente, para agradecer, né, pela sua presença, pela sua palestra, que foi muito interessante, muito esclarecedora, carregada de muito bom humor. Acho que quem usa do bom humor alcança o público com maior rapidez. Eu jamais alcançaria o entendimento de que aquele monte de porcaria que construíram na Praça dos Três Poderes é um reflexo do monte de porcarias que estão acontecendo no nosso cenário político, né? Esperamos que o nosso futuro cenário político resgate um pouco do princípio, né, do pensamento original da Praça dos Três Poderes. Então, muito obrigado, uma salva de palmas, professor. Né? E fechar também nesse tom de agradecimento a todos aqueles que colaboraram para a organização desse evento. Foram 6 meses de trabalho e, de repente, tudo se acaba em 2 dias. Foram muito rápidos, mas muito intensos, acho que foram muito proveitosos. Então, destacar aqui a aceitação, né? O Fabiano, representando o DTEC, assumiu, né, o comitê organizador e se uniu a Copos e ao Cefor para que isso acontecesse. Eu acho que nesse ano a gente inaugurou um modelo novo de aproximação da academia com a própria instituição, com os órgãos da casa, que dá, assim, uma identidade que é o propósito do nosso curso de mestrado, de pós-graduação. Nós somos um mestrado profissional em Poder Legislativo. E isso significa aproximar a instituição, aproximar os órgãos, aproximar a administração da academia. E, além disso, a gente sabe que a produção e a disseminação do conhecimento sobre o
Poder Legislativo não acontece só dentro da sala de aula, muito pelo contrário, acontece em todos os espaços, né, dessa nossa instituição. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença. Antes que a Tati me puxe a orelha, tem um aviso. Avaliação, vocês receberão um e-mail, né, um surveyzinho que a gente preparou. Por favor, respondam, nos ajudem a sempre melhorar, ok? Muito obrigado pela presença de todos e até a 10ª jornada de pesquisa e extensão. Okay? Obrigado.